Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, a primeira edição deste ano de 2024, né? Começando aí o ano e prometendo trazer muita informação para você aí de casa, sempre no intuito, claro, de fazer você cuidar bem da sua saúde, seja sua saúde física ou sua saúde mental. Então fica ligadinho com a gente durante todo o ano que a gente vai trazer muita informação para você. E no programa de hoje, estamos aí no mês de janeiro, é verão, é férias, então muita gente costuma curtir aí uma praia. A gente vai trazer dicas para você de alimentação saudável durante esse período do verão, porque verão não é só para curtir não. Tem que curtir, mas tem que cuidar da saúde também. Então a gente vai trazer muita dica bacana para você sobre alimentação saudável nesse período. E como janeiro também é o momento da campanha do Janeiro Roxo, de combate à hanseníase. Vamos falar sobre esse tema também no nosso programa. Você aí de casa sabe o que é a hanseníase? Sabe como ela é transmitida, como ela é tratada? Talvez muita gente tenha dúvidas sobre esse tema. O nosso repórter Miguel Nunes foi até as ruas de Mossoró para saber o que as pessoas entendem sobre hanseníase. Vamos conferir então. Bom dia, Miguel. Bom dia, Rosalba. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje nós estamos aqui no centro de Mossoró e vamos saber das pessoas se elas sabem o que é hanseníase. Vem comigo. Francisca, você sabe o que é hanseníase? Sei. Doença que dá na pele por falta de cuidado e higiene do seu próprio corpo. Rapaz, mais ou menos assim, né? Mais ou menos, né? Eu já ouvi assim falar, né? Mas dizer assim, aprofundamento eu não sei. Não. Hanseníase é aquela doença que fica todo branco, né? Pintado de branco, né? No corpo. Uma doença, né? É uma doença. Sei, é uma doença, né? É contagiosa ela, né? Mais ou menos. Mas eu não entendo muito, não. É uma doença que o cachorro tem, né? Não é isso? Que o cachorro transmite. A hanseníase é uma doença que a pele fica escura, né? E aí atinge o lado que antigamente se chamava lepra. E é isso, Rosalba, como podemos ver, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é a hanseníase. Mas voltamos com você e com o nosso convidado aí no estúdio para tirar todas essas dúvidas. Muito obrigada, Miguel. É isso então, como a gente pôde ver, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema e é por isso que nós trouxemos então para discussão aqui no nosso programa e para falar sobre esse tema, para tirar todas as nossas dúvidas. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a médica dermatologista doutora Cris Confessor. Bom dia, doutora Cris, seja bem-vinda aqui pela primeira vez ao nosso programa Saúde em Foco. Bom dia, Rosalba, bom dia a todos de casa. É grande satisfação estar aqui trazendo um tema tão importante, que aí como a gente viu em casa, né, as pessoas ainda têm muitas dúvidas e a gente precisa esclarecer, então por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela faz uma campanha, né, que é o Janeiro Roxo, justamente para tentar conscientizar, trazer informações nos veículos de mídias sociais, para que as pessoas possam entender e procurar ajuda médica se tiver algum sinal ou um sintoma da doença. Doutora, primeiramente eu queria que você explicasse então, para deixar claro para quem está em casa, o que é a hanseníase, o que é que caracteriza essa doença? A hanseníase é uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria que chama Mycobacterium leprae. Por isso até que traz alguns estigmas de um nome antigo, que muita gente às vezes conhece, né, que é a lepra. E aí isso fez com que muitas pessoas fossem reclusas, ficassem isoladas da sociedade, porque sim, é uma doença contagiosa. Mas assim que o paciente começa a tratar, ele já deixa de contaminar outras pessoas. Então hoje em dia não precisa isolar ninguém que tenha o diagnóstico de hanseníase. A hanseníase, ela vai afetar a pele, causando alguns tipos de manchas. Mais comum que as pessoas conhecem em casa são as manchas brancas, mas na verdade podem aparecer manchas vermelhas, manchas inchadas que não desaparecem. E uma coisa importante é a alteração de sensibilidade que vai acontecer no local. Então, geralmente a pessoa tem uma alteração de sensibilidade ao toque, ao calor, ao frio, e também é uma doença que afeta os nervos. Por isso que ocorre essa alteração de sensibilidade. Então, quando a gente não trata, o paciente demora muito a ter o diagnóstico, pode ter sequelas com alterações neurológicas que vão dificultar o dia a dia da pessoa. Como
como é que é feito esse diagnóstico, doutora? Existe exame específico para isso? É um diagnóstico clínico? Como é que é feito? O diagnóstico é clínico, sim, mas em alguns pacientes, né, se a gente tiver alguma dúvida diagnóstica, existem exames que podem nos auxiliar no diagnóstico. Por exemplo, a biópsia de pele, né, então a gente pode tirar um pedacinho de pele para fazer a avaliação. Existe um exame muito fácil de fazer, que é um exame chamado baciloscopia, em que a gente faz um raspado em algumas áreas da pele, algumas áreas que tem mancha, áreas como a orelha, o cotovelo, em que a gente vai avaliar se tem a presença da bactéria. Existem os testes de sensibilidade que a gente faz no consultório, então a gente no consultório vai utilizar substâncias quente e frio para fazer o teste de sensibilidade com o paciente. Então, existe uma gama de exames que podem ser feitos para avaliar os nervos, ultrassonografia dos nervos. Então, são exames que vão auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento do paciente, para que a gente veja o resultado do tratamento e a gente possa combater as sequelas. A hanseníase, ela tem cura ou apenas tratamento? Tem cura, sim. E principalmente 98% das pessoas geralmente vão ter uma cura com o tratamento, tá? Então, houve muito avanço no tratamento da hanseníase. Antigamente era uma única medicação, hoje a gente tem uma poliquimioterapia que é a presença de 3 medicamentos no tratamento, e aí 98% dos pacientes vão ter uma chance completa de cura. 1 a 2% dos pacientes podem voltar a apresentar sinais e sintomas da doença. Por isso que é preciso realmente um acompanhamento de perto com o profissional. Esse tratamento ele dura em média assim quanto tempo? A gente divide os pacientes que têm hanseníase em 2 grupos. Os grupos paucibacilares, que é como se eles tivessem poucos bacilos, né, poucas bactérias, né, e geralmente tem menos lesões de pele, então são poucas manchas. Até 5 manchas na pele a gente considera que é um paciente paucibacilar. Esse paciente vai fazer 6 meses de tratamento. O paciente que tem muitas manchas ou que tem uma baciloscopia positiva, que é esse exame que eu comentei antes, esse paciente vai precisar fazer 1 ano de tratamento. Tratamento que é dado pelo SUS, então o paciente é cadastrado na atenção básica e recebe mês a mês a cartela da medicação. Esse medicamento, na atenção básica, tem uma dose supervisionada para garantir que a gente está vendo realmente o paciente fazer uso do tratamento, e nos outros dias, durante o mês, o paciente vai tomando a medicação em casa. Doutora, e qual é a forma de transmissão da doença? Porque muita gente acha que até o tocar numa pessoa, aquilo ali já vai transmitir a doença. Como é que funciona isso? Isso não ocorre, né? O toque não vai fazer a pessoa contrair a hanseníase. Geralmente, as pessoas que vão ter hanseníase são pessoas que têm um contato mais próximo com o paciente com hanseníase, né? Então, a gente sempre faz uma busca ativa, que a gente chama, que é a avaliação dos pacientes que moram, das pessoas que moram com o paciente. Então, quem está em casa, geralmente, que tem um convívio mais próximo, tem mais chance de aparecer com a doença. E aí a gente precisa fazer uma avaliação dessas pessoas. Mas o contágio, ele acontece pelas gotículas. Então, se o paciente tosse, no espirro, né, na conversa, então essas gotículas, elas são passadas no ambiente e aí essas pessoas que têm mais convívio com o paciente têm mais chance de desenvolver a doença. Doutora, e além dessas pessoas que convivem com outras que têm hanseníase, existe um público mais propício para desenvolver a doença? Geralmente as pessoas que têm algum grau de dificuldade do sistema imunológico, né? Porque muita gente pode ter o contato com o bacilo e não desenvolver a doença. Então, pessoas mais idosas, pessoas que já têm alguma deficiência imunológica, né? Que tem alguma outra doença que baixa um pouco a imunidade, essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver. Além disso, tem também um componente genético. Na genética do paciente existe pacientes que vão conseguir brigar, digamos assim, com a bactéria e vencer e não desenvolver a doença, e pacientes que, infelizmente, não vão ter uma defesa tão boa o suficiente para combater e aí elas vão se contaminar. Doutora, em relação ao preconceito, ainda existe muito preconceito em relação a isso do próprio paciente ou das pessoas próximas a ele, e como trabalhar isso para mudar, né, esse preconceito? Infelizmente, sim, né? É uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, na verdade, com todas as doenças de pele, né? Tudo que a gente vê na pele do outro, a gente acredita que vai se contaminar se a gente tocar, né? Então, é um grande problema na dermatologia, e com a hanseníase não é diferente, porque é uma doença muito antiga e que já tem esses estigmas desse passado, né? Pessoas que tinham lepra, né, que tinham hanseníase no passado, elas eram excluídas da sociedade, colocadas em ambientes
isolados. Então, essas pessoas, elas ficavam com um estigma, às vezes, para o resto da vida. E, infelizmente, esse passado histórico, ele ainda está aqui no presente, né? Então, muita gente ainda acha que tocar vai pegar a doença, que eu não posso chegar perto, fique aí. E, infelizmente, isso faz com que o paciente sofra tanto com o tratamento. Doutora Cris, no seu dia a dia de consultório, é comum o diagnóstico da hanseníase? Sim, é comum sim. Infelizmente, o Brasil é um país que tem muito caso de hanseníase. Ontem mesmo, como eu comentei contigo, eu atendi um paciente no consultório com hanseníase também. Então, é bem comum e, geralmente, os pacientes, às vezes, demoram a procurar o atendimento médico. E aí já vem com essas sequelas neurológicas, né? Com alterações de sensibilidade, com o pé caído, que é uma característica, às vezes, da doença, com dificuldade de andar, com dificuldade de pegar objetos, enfim, com sequelas da alteração neurológica que a hanseníase causa. Em relação a faixas etárias, existe uma faixa etária mais propensa ou essa doença pode acometer de todas as idades? Todas as idades, né? Das crianças aos idosos, qualquer pessoa pode desenvolver a hanseníase. E aí o sistema imune da pessoa, né, a sua imunidade vai ajudar na defesa e vai direcionar se o paciente vai ter muitas lesões, se o paciente, né, vai ser mais acometido pela doença ou o paciente vai ter uma única lesão, um quadro mais brando, porque o sistema imunológico conseguiu brigar ali um pouquinho com a bactéria. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a médica dermatologista, a doutora Cris Confessor. Estamos falando sobre hanseníase, né, tirando aí todas as nossas dúvidas sobre o que é a doença, sobre o tratamento. E no segundo bloco a gente vai voltar com mais informações sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, não sai daí. Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, aqui pela UERN TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso YouTube, youtube.com/UERNTV. Lá, inclusive, você pode conferir todos os nossos programas anteriores, ficam todos registrados lá para você assistir e compartilhar. Bom, no programa de hoje estamos falando sobre a hanseníase, né? No primeiro bloco a gente já deu início à conversa, já tiramos bastante dúvidas e vamos daqui a pouco retomar esse tema com a nossa convidada, mas antes disso nós vamos para o nosso quadro Em Dia com a Saúde, que hoje vai trazer dicas sobre uma alimentação saudável durante o verão, isso mesmo. Você que está aí curtindo o veraneio, férias em Tibau ou em qualquer outra praia, não pode se descuidar da alimentação. Quem vai trazer as dicas para a gente é a nutricionista Jéssica Larissa, no quadro Em Dia com a Saúde. Nesse período de verão é muito fácil ocorrerem algumas infecções
intestinais, viroses, em decorrência da alimentação desse período. Isso por conta do aumento de moscas também, a contaminação de alguns alimentos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente escolhe para comer, higienização desses alimentos, para poder estar evitando esse tipo de virose também, essas contaminações que são bem frequentes, tanto em adultos como também em crianças, principalmente, que estão em período de férias, né? Então, a proteína ela é o principal nutriente para nos dar saciedade, né? Então, você que está na praia, curtindo, tendo um gasto calórico maior, sempre lembrar de todas as refeições incluir fontes de proteína para lhe trazer essa saciedade. Então, carnes magras, né? Frango, peixe, frutos do mar podem ser uma ótima opção, mas sempre lembrar de associar algumas fibras. Fibras vêm os integrais, saladas, verduras, mas lembrar de estarem sempre bem higienizadas para o consumo ser mais seguro. Da parte de contaminação de alimentos mais facilitada, né? Devido ao período que vem mais moscas. Então, ter muito cuidado com alimentos, principalmente os crus, quando você consome tanto fora de casa como também em casa. Por mais que a gente mantenha tudo bem limpinho, às vezes acontece, né? De chegar moscas e ter a contaminação daquele alimento, trazendo algum desconforto, né, para a nossa saúde. Então, muito cuidado com alimentos crus, alimentos que contêm molhos também, por conta da alta temperatura, esse molho contendo queijo, é mais fácil de chegar a ter alguma alteração na sua composição, fazendo mal ao nosso intestino. Como o calor da nossa região já é alto, nesse período fica maior ainda, é muito importante a gente estar lembrando de ter uma boa hidratação para manutenção da nossa saúde. Existe a ingesta de água diária recomendada, que é média de 2,5 litros por pessoa, que isso vai variar de acordo com o tamanho de cada pessoa, se a pessoa pratica atividade física ou não, que pode ser uma indicação para mais do que 2,5 litros, mas a média é 2,5 litros de água por dia. Lembrando que existem outras formas de a gente se hidratar também, principalmente pelo consumo das frutas. Muitas frutas contêm muito teor de água na sua composição, que pode estar ajudando muito a gente manter a nossa hidratação em dia. Um exemplo é a melancia, o abacaxi e várias outras frutas que estão aí à nossa disposição nesse período. Usar com moderação, principalmente porque a bebida alcoólica favorece a nossa desidratação. Quando for ingerir, tá lembrando sempre de fazer a reposição de água, beber bastante água, tanto antes do período da ingesta do álcool, como também durante a bebida. Então, cuidado com a quantidade de ingesta de bebida alcoólica, com moderação. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje, com dicas aí muito valiosas, né, para manter a alimentação saudável mesmo durante o verão. E vamos então agora retomar a nossa conversa, né, sobre o tema da hanseníase com a nossa convidada, a médica dermatologista, doutora Cris Confessor. E chegou a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. Temos aqui algumas perguntinhas que inclusive já foram respondidas no primeiro bloco, mas eu vou registrar a participação da Kalina Machado, que perguntou quais as principais formas de contágio, né? Já foi respondido. A Marília Cavalcante, ela pergunta como prevenir o contágio. Né? Eu acho que, de certa forma, já foi respondido também, né? Mas se quiser acrescentar alguma coisa... O que eu gosto de reforçar também é que, uma vez que o paciente ele teve o diagnóstico, é importante essa avaliação de quem está próximo, inclusive dos últimos 5 anos, porque às vezes as pessoas demoram a desenvolver sintomas. Então, se eu tive um contato, né, sei lá, namorei alguém que teve hanseníase, tive um contato mais próximo e essa pessoa teve o diagnóstico, eu preciso ser avaliada por um profissional ou da atenção básica ou um profissional especialista, o dermatologista. E aí, se essa pessoa foi vacinada, acho que isso é importante as pessoas saberem, se a pessoa já foi vacinada com a vacina da BCG, ou nunca foi vacinada, só foi vacinada uma única vez, tem gente que tem 2 marquinhas? Sim. Quem tem uma única marquinha ou não foi vacinado, a gente pode fazer a vacinação para essa pessoa, porque
A BCG, ou Mycobacterium da tuberculose, é um micobactério assim como o da hanseníase. Então, ajuda a desenvolver uma certa proteção contra a hanseníase. Então, essas pessoas elas podem ser vacinadas se elas têm uma única marquinha da BCG ou se nunca foram vacinadas. Então, isso é importante porque pode ajudar essas pessoas que já tiveram contato a não desenvolver a doença. Mas no caso apenas as pessoas que já tiveram contato, outras pessoas que nunca tiveram não necessitam isso, dessa... para as pessoas que são contactantes do paciente que foi identificado com hanseníase. Perfeito. Essa, inclusive, era uma pergunta, vou registrar também aqui, da Leila Porto, que ela estava perguntando qual a relação da vacina BCG com a prevenção da hanseníase. Então, já foi respondida também. Obrigada pela participação. Temos aqui a pergunta do Vitor Barreto. O Vitor pergunta se quem tem hanseníase pode malhar e tomar creatina. Pode, ele pode fazer exercício físico, inclusive fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, fazer tudo direitinho vai ajudar o nosso sistema imunológico, então é sempre muito bom, né? Então, ele pode fazer atividade física, exercício, com orientação, mas não tem nenhuma restrição em virtude da doença, não. Claro que as pessoas às vezes podem ter essas sequelas, ter algum grau de dificuldade, né, de fazer alguma atividade, então tem que ter só cuidado para não se machucar, né? Ver se tem algum grau de incapacidade, fazer uma avaliação realmente com o profissional para que ele não seja submetido a um esforço que ele possa ter algum problema. E quanto à creatina também, tranquilo? Não tem problema. Pronto, perfeito. O Miguel Nunes, que é a participação do nosso repórter, ele também deixou perguntinha. Ele quer saber qual a diferença da hanseníase para o pano branco. Tá, o pano branco é a pitiríase versicolor, né? É causada por um fungo superficial da pele, tá? Todo mundo tem, então não é contagioso, que às vezes as pessoas acreditam que pegou a hanseníase, o pano branco na praia, na piscina, né? Na verdade, quando a gente tá na praia, na piscina, alguma coisa, a gente tá mais suado, tá naquele ambiente de calor, que ajuda o desenvolvimento da manchinha do pano branco, do fungo, né? Mas o pano branco é causado por um fungo, é uma doença superficial da pele que a gente faz um tratamento mais rápido, mais tranquilo de tratar. A hanseníase é causada por uma bactéria, né? Faz as manchas da pele, que também podem ser manchas brancas, mas são bem diferentes do pano branco. E tem a questão da alteração dos nervos. E da sensibilidade, e né? A alteração o pano da branco não perde a sensibilidade. Não, nenhuma alteração de sensibilidade. Perfeito. Temos aqui também a participação do Lucas Maia. O Lucas pergunta quais regiões do corpo são mais propensas a serem afetadas pela hanseníase. Certo. Geralmente a gente pode encontrar as manchas em todo o corpo, tá? Mas pode acontecer acúmulo em algumas áreas mais frias, digamos assim. Então, pode ter acúmulo de bactéria nas orelhas, no cotovelo, mas as manchas realmente podem aparecer em qualquer parte do corpo. Temos aqui também a pergunta da Maria de Fátima Aquino. Ela quer saber quais são as principais complicações da hanseníase se não for tratada adequadamente. Justamente as sequelas neurológicas. Inclusive, existe uma entidade que chama hanseníase neural pura. O que é isso? Não tem mancha de pele, mas acomete os nervos e vai ter as sequelas neurológicas, né? Então, tem pacientes que têm dificuldade do diagnóstico porque não tem as manchas. Então, quando as manchas, a gente apresenta as manchas, fica mais fácil, às vezes, de procurar o atendimento e ter a identificação da doença. Mas, quando o paciente demora muito, não identifica a mancha, ou não percebe nenhum sintoma, não percebe alteração de sensibilidade e vai deixando, essa bactéria ela vai inflamando o nervo e aí vai trazendo as consequências das alterações neurológicas. Então, o paciente pode ter formigamento, cãibras, dificuldade às vezes de pegar um objeto porque não tem uma força suficiente, ou então tem alteração na mobilidade, que aí são sequelas que às vezes podem ser permanentes. Então, por isso que é importante o diagnóstico o mais precoce possível. Ainda em cima da questão dos sintomas, o Pablo Duarte pergunta se a hanseníase pode ser assintomática. É possível que nunca apareçam sintomas ou... Geralmente vai ter em algum momento sintoma, né? Pode ser que demore, né? Exatamente, mas às vezes a gente pode identificar de uma forma mais precoce uma mancha, que o paciente ainda não tem alteração de sensibilidade, mas que essa mancha ela é suspeita, a gente vai ter que lançar mão de outros artifícios de diagnóstico que eu citei, né? Uma biópsia de pele, uma baciloscopia, para poder a gente identificar. Mas geralmente o paciente vem com algum sintoma sim. A pergunta do Alex Moreira lembra um pouco a pergunta do Miguel, que falou sobre a diferença com o pano branco. Mas o Alex pergunta se a hanseníase pode ser confundida com outras condições dermatológicas.
As manchas de pele da hanseníase, elas são manchas que podem fazer diagnóstico diferencial com outras lesões, né? Porque a gente chama que são manchas, às vezes, principalmente quando são as manchinhas vermelhas, são manchas vermelhas infiltradas que vão entrar no diagnóstico diferencial de várias doenças inflamatórias da pele, né? Mas existem algumas características que fazem a gente pensar realmente na hanseníase, como as alterações de sensibilidade que outras doenças não vão ter. Ela é muito característica da hanseníase realmente. Então, quando a gente às vezes tem dúvida, a gente vai fazendo esses testes no próprio consultório e isso vai abrindo ali a mente para a possibilidade da doença. Temos aqui a participação da Silvia Costa. Ela quer saber como a hanseníase pode afetar unhas e cabelos dos pacientes. Olha, geralmente não tem não afeta diretamente unha e cabelo, tá? Mas o que pode acontecer, quando o paciente começa o tratamento, as medicações realmente elas são medicações mais fortes, né? E aí o paciente pode apresentar uma fraqueza de unhas, pode apresentar uma queda de cabelo, pode apresentar uma alteração da cor da pele, em virtude do tratamento, mas que precisa realmente ser feito. No caso, não é por causa da doença, e sim do tratamento, geralmente né? é o tratamento que vai causar queda de cabelo, alterações de fragilidade da unha. Perfeito. A Lúcia Medeiros, ela pergunta como é o acompanhamento dermatológico de pacientes que tiveram hanseníase e foram tratados. Se o paciente foi tratado, ele geralmente precisa de um acompanhamento pelo menos anual, para que a gente possa avaliar, né? Existem exames de segmento, né? Então o paciente geralmente faz uma baciloscopia no início do tratamento, ao final do tratamento, e aí essa baciloscopia ela pode ser repetida, porque se a gente observa que está tendo um aumento, por exemplo, pode ser um indício de que o paciente recidivou, que ele apresenta novamente a doença. Mas aí, se o paciente começa a apresentar novas manchas, coisas que já tinham regredido antes e começam a voltar, também pode ser um indício de que a doença vai precisar ser retratada. E aí esse acompanhamento é justamente porque a gente avalia o paciente globalmente, né? Pede para ele tirar a roupa, a gente vê toda a pele e se identifica alguma coisa que não foi visto antes, pode ser um sinal de que a doença voltou. Mas lembrando que na maioria dos pacientes, 98% dos pacientes são realmente tratados com um único tratamento. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Gostaria de agradecer a nossa convidada, a doutora Cris. Gostei muito da conversa. Deixamos aí o espaço aberto para as suas considerações finais. Só queria realmente reforçar com todo mundo de casa, né? Para que se tem alguma mancha na pele, uma mancha branca, uma mancha vermelha, que não está desaparecendo, né? Estão aumentando ou alterou a sensibilidade de alguma forma, que procure o atendimento médico, né? A gente aproveita o Janeiro Roxo para conscientizar, mas na verdade essa conscientização é o ano todo, inteiro, né? Procurar avaliação, pode ser feito até na atenção básica, como eu falei. Então no posto de saúde, eu não consigo chegar no dermatologista tão rápido. Vai ao posto de saúde, porque eles também são treinados e capacitados para fazer essa avaliação. Se houver alguma dúvida, eles vão encaminhar o paciente para ser avaliado pelo dermatologista, para que o paciente realmente faça o tratamento gratuito pelo SUS, o acompanhamento todo completo, é bem bacana, isso para que a gente consiga saber que vai conseguir tratar o paciente realmente. Maravilha, muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanhou de casa e dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!